Deus está muito perto de surpreender você com uma liberação financeira que sequer fazia parte de seus planos. Algo inesperado já se movimenta em sua direção, preparando um avanço grandioso na área econômica da sua vida. Nada disso é imaginação. É uma realidade pronta para se tornar visível. O universo está agindo ao seu favor, e portas que permaneceram fechadas começarão a se abrir de maneiras que você jamais imaginou. Aquela quantia que parecia fora do alcance, o recurso que parecia distante, já foi autorizado nos céus e está vindo ao seu encontro. Antes de seguir adiante, declare ao universo que você vive em abundância. Escreva nos comentários: eu tenho uma mente milionária, porque tudo começa na forma de pensar. Quando a mente se alinha à prosperidade, toda a realidade ao redor começa a tomar um novo formato. Sinta essa verdade vibrando dentro de você e afirme-a com segurança. Vou deixar um coração no seu comentário como forma de apoio à sua jornada. Mesmo que seus olhos naturais ainda não percebam, no mundo espiritual o movimento já começou. Geralmente é quando as contas aumentam, quando os desafios parecem se multiplicar e quando as esperanças ficam pequenas, que Deus entra em cena. Ele age no invisível, abre passagens onde antes havia bloqueios e inicia capítulos completamente novos no momento em que tudo parecia ter chegado ao fim. Provisões chegam por intermédio de pessoas, circunstâncias e até acontecimentos sobrenaturais. Tudo se organiza para colocar recursos em suas mãos. Pare por um instante e reflita. Um único ato de fé é capaz de mudar toda uma história. O propósito de Deus nunca foi ver você limitado pela falta. O plano divino sempre foi de abundância e plenitude, não apenas no campo espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. Nas finanças, no cotidiano, no bem-estar e no seu estilo de viver. Viver em tranquilidade, sem carregar o peso das preocupações financeiras, é algo que você realmente merece. O Criador, dono de todas as riquezas, tem infinitos caminhos para fazer o dinheiro alcançar você de formas que sua mente talvez nem consiga imaginar. Declare com firmeza: o dinheiro chega até mim por meios esperados e também inesperados. Repita acreditando em cada palavra, porque as declarações feitas com fé se tornam experiências reais. A sua voz tem poder criador. Plante palavras de prosperidade para colher abundância. Fale com confiança, acredite com convicção e mantenha-se receptivo. O movimento financeiro e espiritual já teve início em sua vida. O céu está se abrindo sobre o seu caminho e tudo o que você fizer será abençoado. A fase de escassez está ficando para trás. Um novo ciclo de crescimento e fartura começa agora, mas é fundamental que você esteja preparado interiormente. Sua alma precisa estar alinhada a essa nova fase. Deus já decretou prosperidade sobre você e cabe a você assumir essa promessa pela fé. Estarei aqui para confirmar sua declaração com um coração no seu comentário, como sinal de que essa bênção já está se tornando realidade. Não deixe esse momento passar. Declare e observe a chegada de recursos inesperados. A oração é a ponte direta entre você e a fonte inesgotável de provisão. Quando você se ajoelha e entrega suas finanças nas mãos de Deus, uma força invisível é ativada. O mundo espiritual entra em movimento, e aquilo que parecia impossível passa a ser totalmente possível. Deus responde à fé genuína. Ele escuta os pedidos sinceros e já está preparando um caminho de abundância para você. Cada oração verdadeira sobe aos céus como um grito de confiança e se transforma em uma vibração poderosa que quebra barreiras, remove atrasos e acelera respostas. O que estava fechado se abre. O que parecia distante se aproxima. Nenhum pedido feito com sinceridade é ignorado por Deus. A quantia que parecia inalcançável, a dívida que roubava sua paz, aquela conta que parecia impossível de resolver, tudo isso pode mudar em um único instante quando a fé é acesa. Não permita que a dúvida encontre morada em seu coração, porque a dúvida bloqueia a manifestação. Quem confia, não questiona. Quem crê de verdade, sabe que o tempo certo sempre chega e que a provisão já está a caminho. Deus não falha, não atrasa e jamais esquece o que prometeu. Mesmo quando o silêncio parece dominar,
Ele está trabalhando, movendo pessoas, criando conexões e abrindo oportunidades. Sua mente funciona como uma antena espiritual. Aquilo que você nutre dentro de si é refletido naquilo que você atrai. Se seus pensamentos se concentram na falta, se você acredita que não merece prosperar, se reclama constantemente, acaba levantando muros contra a bênção. Mas quando você começa a visualizar o dinheiro entrando, agradece antes de ver e se sente digno de receber, o universo responde imediatamente à sua vibração. O coração de Deus deseja que seus filhos vivam em plenitude. Ele possui riquezas que jamais se esgotam e está disposto a compartilhá-las. Mas observa o seu comportamento. O que você tem feito com o pouco que possui? Confia ou deixa o medo assumir o controle? Quando você entrega o controle a Deus e anda pela fé, os milagres começam a se manifestar, e não serão pequenas bênçãos, mas transbordo. A gratidão é uma chave espiritual extremamente poderosa. Quando você agradece antecipadamente, portas fechadas se abrem. Agradecer pelo dinheiro que ainda está chegando revela uma fé madura. A fé que remove montanhas não espera ver para acreditar. Ela primeiro crê, depois enxerga. Mesmo que a situação ainda esteja difícil, a transformação já está em andamento. A oração é uma ferramenta de mudança profunda. Quando você conversa com Deus, sua energia se eleva, sua vibração se fortalece e você cria espaço para que a prosperidade flua de maneira natural. Acredite, declare e receba. Deus já está derramando bênçãos sobre sua vida. E se sentir em seu coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão de contribuição e faça sua oferta com o valor que estiver ao seu alcance. Pode ser 2, 5 ou 10. Toda contribuição é bem-vinda e retornará multiplicada para você. Lembre-se de que Deus trabalha de maneiras que ultrapassam a lógica humana. Quando você abre espaço, o improvável começa a acontecer. Uma palavra dita no momento certo, um contato inesperado, uma ideia repentina, tudo isso pode ser manifestação da ação divina. Não significa dinheiro aparecendo do nada, mas sim um alinhamento perfeito entre sua fé e a liberação da provisão celestial. Às vezes, o que faltava para mudar sua realidade era apenas uma ideia simples e transformadora. Um talento que estava adormecido pode se tornar fonte de renda. Deus tem o poder de reacender dons esquecidos e revelar caminhos que estavam ocultos. Mesmo em tempos de crise, Ele mostra oportunidades. A escassez se transforma em solo fértil para o crescimento. A verdadeira abundância vai além de acumular dinheiro. Ela se revela na capacidade de perceber e valorizar as bênçãos que estão chegando. A fé é a força que sustenta esse movimento. Quando você acredita sinceramente que Deus está no controle, sua mente se expande, seus medos se dissolvem e a confiança traz paz profunda. Nesse estado, os milagres se tornam evidentes. Sua visão muda e a vida responde com sincronicidades, recursos e oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. O Criador não quer você preso a dívidas nem a pensamentos de limitação. Ele é um Pai generoso e deseja que você experimente o melhor em todas as áreas. Mas para que a abundância se manifeste por completo, é preciso preparar o interior. Para viver plenamente esse novo tempo de prosperidade, sua mente e seu coração precisam caminhar na mesma direção. Quando você se prende a ideias limitantes, diminui o próprio valor ou encara o dinheiro como algo ruim, acaba levantando muros que impedem a chegada das bênçãos que já foram liberadas para você. A generosidade é uma chave espiritual nesse processo. Doar, seja pouco ou muito, é reconhecer que Deus é sua fonte verdadeira. Esse gesto abre espaço para que a multiplicação aconteça. Não se trata apenas de entregar bens materiais, mas de possuir um coração disposto a tocar vidas. Quem compreende que é um canal, e não apenas alguém que recebe, se torna instrumento constante da riqueza divina. Quanto mais se reparte, mais abundância retorna. Essa é uma lei eterna que nunca falha. O tempo de Deus é sempre preciso. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele está agindo de forma silenciosa,
organizando detalhes invisíveis para que tudo se cumpra no momento ideal. A espera pode parecer longa, mas é nesse período que a fé é fortalecida. Quem confia permanece firme mesmo sem enxergar resultados imediatos. E quando a resposta finalmente chega, supera qualquer expectativa humana. A forma como você lida com suas finanças revela o quanto está pronto para receber. Quem vive reclamando, murmurando ou temendo perder vibra na frequência da escassez. Mas quem agradece até pelo pouco atrai muito mais. A gratidão é uma energia tão poderosa que abre caminhos e acelera o cumprimento das promessas de Deus. Se este conteúdo está tocando seu coração, clique no botão Valeu e apoie o canal. Sua contribuição nos ajuda a continuar compartilhando mensagens que transformam vidas e impulsionam outras pessoas rumo à prosperidade financeira. Olhar para sua vida financeira pela lente da fé faz com que a transformação comece a surgir ao seu redor. Deus jamais deixa de agir. Mesmo quando você não percebe, Ele já está preparando o terreno para que sua prosperidade floresça. Não solte sua fé, pois o derramar de bênçãos já começou. O movimento espiritual está avançando. Quando sua crença se conecta com aquilo que Deus prometeu, o sobrenatural se manifesta, o impossível se torna real. Aquilo que estava distante se aproxima, as respostas chegam, as portas se abrem e os recursos fluem de maneiras que ultrapassam todo o entendimento humano. A abundância não nasce apenas no mundo físico. Ela começa no mundo espiritual e se materializa no tempo certo. Um coração que confia sem reservas se transforma em um ímã para aquilo que o céu já decretou. A provisão divina não depende da economia, nem das circunstâncias externas. Deus encontra caminhos ilimitados para suprir cada necessidade. Ele utiliza pessoas improváveis, situações inesperadas e oportunidades surpreendentes para trazer abundância até você. Algo extraordinário acontece quando sua mente e seu espírito se conectam às promessas divinas. A insegurança perde força, o medo se dissolve e a convicção toma espaço. Toda oração e toda declaração de prosperidade feita sobre sua vida financeira ativam forças invisíveis. O dinheiro inesperado que está se aproximando não é acaso. É resultado do agir divino que está reorganizando as circunstâncias ao seu favor. A prosperidade segue o fluxo da fé. Quanto mais confiança você carrega, mais portas se abrem. O favor de Deus é como um rio de águas vivas que nunca seca. Quando você se posiciona com ousadia, esse rio continua fluindo. Muitas vezes, basta uma pequena mudança de mentalidade para liberar aquilo que estava travado. Deus deseja ensinar você a viver de forma constante na provisão, com o coração livre da dúvida e cheio da certeza de que Ele cuida de tudo. A gratidão acelera o processo. Agradecer antes de ver é prova de fé madura. E quando Deus encontra alguém que vive com esse tipo de fé, Ele derrama muito mais do que foi pedido. O dinheiro que chega de maneira inesperada não é apenas uma surpresa. É um sinal de que o Senhor está atento a cada detalhe da sua história. Ele cuida das suas contas, das suas necessidades e até dos seus sonhos mais profundos. O plano divino não é que você experimente abundância apenas de forma ocasional. O desejo de Deus é que isso faça parte do seu cotidiano. Ele quer que você viva em paz com a confiança de que nada irá faltar. As palavras que você declara possuem poder criador. Sempre que você afirma prosperidade, provisão e riqueza sobre sua vida, ativa leis espirituais que nunca falham. Este é o momento de abraçar o novo. O que foi liberado no mundo espiritual já está vindo em sua direção. Esteja atento aos sinais. Uma conversa inesperada, uma porta que se abre, uma chance que aparece de repente. Deus fala através dos detalhes e remove obstáculos para liberar bênçãos muito maiores do que você imaginava. A provisão chegará porque Ele prometeu cuidar de cada área da sua vida. A sua parte é crer e estar disposto a receber. E agora vamos orar juntos. Pai amado, me coloco diante de Ti com o coração cheio de esperança. Reconheço que és o dono de toda a riqueza e que nada acontece fora do Teu comando. Sei que tens preparado para mim bênçãos grandiosas e neste momento me entrego por completo a Ti, com humildade e confiança. Tu és minha fonte eterna.
Toda prosperidade vem de ti, e creio que já estás abrindo caminhos para uma nova fase na minha vida financeira. Com toda a força da minha alma declaro: estou pronto para receber a plenitude da tua provisão. Nenhum obstáculo é capaz de impedir o teu agir. Por isso, clamo para que todas as portas financeiras que estavam fechadas se abram agora, em nome de Jesus. Que toda barreira invisível, toda raiz de escassez e qualquer bloqueio espiritual sejam removidos neste instante. Que tudo aquilo que estava parado seja liberado e que cada promessa registrada sobre minha vida comece a se manifestar a partir de agora. Pai querido, transforma minha forma de pensar. Abre meus olhos espirituais e revela os caminhos por onde o teu favor chegará. Concede-me discernimento para administrar com sabedoria os recursos que colocares em minhas mãos. Dá-me propósito para utilizá-los com honra. Remove de mim todo medo, dúvida ou insegurança que possa bloquear o teu mover. Eu rejeito toda mentalidade de limitação e declaro que vivo sob a abundância dos céus. Apresento diante de ti cada dívida, cada necessidade, cada preocupação e até os sonhos mais profundos do meu coração. Tu conheces as contas que preciso resolver, os compromissos que aguardam solução e os projetos que desejo realizar. Confio em ti, Deus fiel, provedor e sustentador. Eu declaro que a provisão inesperada vinda do alto já está se aproximando. Que os recursos cheguem até mim por caminhos surpreendentes. Que eu seja alcançado por conexões corretas, ideias prósperas, soluções divinas e oportunidades abertas. Eu creio em contratos sendo confirmados, vendas sendo concluídas, oportunidades se expandindo e respostas chegando com clareza. Acredito que toda crise será transformada em testemunho e que, através dessa provisão, também serei instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Ensina-me a repartir com alegria, a ofertar com confiança e a colher com fé. Multiplica o que entrego em tuas mãos, faz crescer o que é pequeno e transforma cada semente em grande colheita. Em nome de Jesus, cancelo toda palavra de derrota, todo ciclo de escassez e toda maldição financeira. Declaro com firmeza: sou próspero, sou suprido por completo e sou abençoado além do que consigo imaginar. A tua graça me cerca diariamente e a tua bondade me acompanha a cada amanhecer. O dinheiro chega até mim por maneiras inesperadas porque confio nas tuas promessas. Gratidão, Senhor, porque sei que já estás agindo. Minha fé não se apoia no que vejo, mas na certeza de quem tu és. Mesmo que meus olhos ainda não percebam mudanças imediatas, eu já te agradeço, pois sei que estás preparando algo grandioso. Tenho plena convicção de que minha oração foi ouvida e que no tempo exato, verei a realização de tudo o que prometeste. Eu recebo, creio e agradeço em nome de Jesus. Amém. Cada pensamento de falta funciona como uma barreira invisível que impede o fluir da provisão de Deus. Muitas vezes, sem perceber, alimentamos crenças distorcidas de que o dinheiro é difícil de conquistar, de que a prosperidade é algo raro ou de que não somos merecedores de viver em abundância. Todas essas ideias são enganos que precisam ser destruídos. Se este conteúdo tem abençoado a sua vida e você deseja avançar ainda mais, considere tornar-se membro deste canal. Ao se tornar membro, você passa a ter acesso a conteúdos exclusivos, materiais especiais e a uma comunidade de pessoas que estão transformando sua realidade financeira. O botão Seja Membro está logo abaixo do vídeo. Clique e faça parte dessa caminhada de crescimento e prosperidade. A verdade é que não existe escassez de recursos. A abundância já está disponível. Deus não deseja apenas suprir o básico, mas promover transbordo para que você também seja um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Quando sua mente se abre para essa verdade, portas que antes estavam escondidas começam a se revelar. Em vez de aguardar um milagre distante, viva com a certeza de que o mover de Deus já está em ação. A provisão divina não se apoia no acaso, nem nas circunstâncias do momento. Ela é um fluxo constante reservado àqueles que confiam. O segredo está em permanecer conectado a essa fonte inesgotável, sem permitir que pensamentos de carência ou dúvidas enfraqueçam a sua fé. Se Deus multiplicou pães e peixes para alimentar multidões,
Ele também é capaz de multiplicar os recursos em suas mãos. A questão não é se ele pode, mas se você crê que ele já está operando agora. Deixe para trás a mentalidade de luta interminável e abrace a convicção de que já é plenamente suprido. A abundância começa no interior, na forma como você pensa e sente, antes de se manifestar no mundo visível. Se tudo o que você enxerga é escassez, isso significa que seus olhos ainda estão presos às limitações. Mas quando você escolhe olhar com os olhos da fé, percebe que a provisão já está vindo ao seu encontro. Deus não é limitado pelas condições humanas. Ele não depende da economia do país, do mercado ou de previsões financeiras. Ele pode surpreender você por meio de pessoas, oportunidades ou ideias aparentemente simples, mas carregadas de poder transformador. O essencial é manter-se firme nessa verdade, sem ceder ao que os olhos naturais mostram. Muitos desistem às vésperas da manifestação porque se deixam enganar pelas aparências, mas a fé não se sustenta naquilo que já se vê, e sim na certeza do que ainda não se revelou. Quem preserva a confiança mesmo em meio ao silêncio vê as circunstâncias se moverem a favor. De repente, portas se abrem escancaradas, oportunidades surgem e recursos chegam. Declare em voz alta: estou pronto para receber. Afirme todos os dias que Deus está trazendo respostas, provisão e estratégias. Quanto mais você pensa e fala em abundância, mais sua mente se ajusta a essa realidade. Isso vai além de simples otimismo. Trata-se de um princípio espiritual. Aquilo em que você crê e que verbaliza possui força criativa. Assim como o universo foi formado pela palavra, a sua vida também é moldada pelo que você declara. Não espere que os recursos apareçam sem nenhuma atitude. Permaneça atento aos sinais, às intuições e às conexões que surgirem. Muitas vezes, a resposta vem disfarçada de uma ideia, de uma conversa ou de um impulso repentino. É necessário sensibilidade espiritual para perceber os toques de Deus e coragem para segui-los. A abundância já foi liberada. O único bloqueio possível é a resistência interna. Liberte-se do medo, da insegurança e da culpa. Deus não tem limites e deseja que você desfrute da liberdade financeira de maneira natural. Abra sua mente, seu coração e seus braços para acolher aquilo que já está a caminho. Sua mente é como um terreno fértil, onde as sementes da prosperidade são lançadas. Antes de se tornar algo palpável, a abundância nasce dentro de você. Cada pensamento positivo regado pela fé constrói uma ponte entre a sua realidade atual e os recursos de que necessita. Deus age no campo da fé. Quando você visualiza a provisão antes de tê-la em mãos, está demonstrando confiança plena nele. Feche os olhos por alguns instantes e imagine-se com a quantia exata que deseja. Sinta a paz de perceber que todas as necessidades estão supridas, que você possui mais do que o suficiente e que pode abençoar outras pessoas com alegria. O seu cérebro não distingue o que é apenas imaginação do que é intensamente visualizado. E é justamente por isso que essa prática é tão poderosa. Quando você cria imagens mentais fortes de prosperidade, sua fé é fortalecida, sua mente se reorganiza, e aquilo que parecia distante começa a se aproximar. Com essa convicção, seus pensamentos e suas ações se alinham ao fluxo divino, atraindo oportunidades inéditas, ideias criativas e conexões surpreendentes. Sua vida financeira passa a ser transformada quando o foco sai da limitação e se volta para a possibilidade. Visualizar-se recebendo cada recurso com gratidão abre portas, porque essa gratidão antecipada é uma chave espiritual que toca o coração de Deus. Ele responde àqueles que celebram a vitória antes de vê-la. Esse é o princípio da colheita. Plantar pensamentos de abundância e preparar o espírito para receber mais. Permita-se sentir a leveza de ter todas as questões resolvidas. Imagine cada dívida quitada, cada conta paga com tranquilidade, cada sonho ganhando forma. Visualizar não é um exercício vazio, mas um ato de fé ativa que convida o sobrenatural a se manifestar. Você não está apenas imaginando, está declarando ao mundo espiritual que já recebeu. E quando sua mente se alinha à fé,
Respostas que antes estavam ocultas passam a surgir. Caminhos são revelados e ideias claras aparecem. A visão de prosperidade, coragem e clareza impulsiona suas decisões e expande sua vida além do que você esperava. Deus já estruturou estratégias para o seu crescimento financeiro. O que falta é receptividade. É necessário estar atento e pronto para identificar as oportunidades que Ele coloca diante de você. Sentir-se próspero antes de ter sinais concretos é prova de preparo interior. Esse posicionamento remove bloqueios e acelera o fluir da provisão. A promessa já existe. É a fé que a coloca em movimento. Quanto mais firme for a certeza dentro de você, mais rápido os resultados surgem no mundo visível. A fé é ação. Ela se expressa em atitudes, escolhas e renascimento constante da esperança. As palavras que você utiliza definem suas experiências. A forma como fala sobre dinheiro revela o que acredita profundamente. Substitua expressões negativas por declarações de abundância. Em vez de repetir que falta, declare que todas as suas necessidades são supridas com plenitude por Deus. Sua linguagem influencia sua consciência, e sua consciência molda a realidade. Proclame com segurança que a abundância já faz parte da sua rotina. Separe alguns minutos diários para visualizar o dinheiro chegando até você, vindo de formas inesperadas, circulando com leveza e sendo administrado com sabedoria. Veja-se desfrutando da tranquilidade de estar seguro, da paz de saber que tudo está sob o controle de Deus. Sinta a alegria de poder compartilhar com quem precisa, espalhando generosidade e reforçando sua conexão com o propósito divino da prosperidade. A maneira como você valoriza o que já tem determina o quanto novas bênçãos se manifestarão. A gratidão não muda apenas seu estado emocional, como também derruba barreiras e permite que o suprimento flua. Quando você celebra até o que parece pequeno, envia uma mensagem ao céu. Estou pronto para receber mais. Um coração agradecido se torna um imã de possibilidades, recursos e milagres. Agradecer antes de ver é o gesto mais profundo de fé. Quem vive com a convicção de que já recebeu atrai rapidamente aquilo que ainda não se manifestou. Essa postura altera sua forma de enxergar a vida. Você sai do território da falta e entra no rio da abundância. Quem escolhe a gratidão como estilo de vida passa a viver cercado de prosperidade. Nada continua fechado onde o louvor é constante. Honrar o pouco o transforma em terreno fértil para a multiplicação. Uma quantia simples pode crescer muito além do esperado quando guiada pela gratidão e pela sabedoria. Aquilo que parecia distante se aproxima, porque a mente deixa de se fixar na escassez e passa a identificar a riqueza que já existe ao redor. A generosidade nasce naturalmente de um coração grato. Quem reconhece as próprias conquistas sente o desejo de compartilhar, sabendo que a fonte nunca se esgota. Cada oferta, seja em recursos, tempo, palavras ou gestos, retorna ampliada. A vida se torna um ciclo de dar e receber, em que a abundância aumenta à medida que alcança outras pessoas. A verdadeira prosperidade não está apenas em acumular, mas em contribuir. O medo de perder é substituído pela certeza de que sempre haverá o suficiente. Quem retém tudo interrompe o fluxo. Quem doa abre espaço para que novas bênçãos cheguem. Generosidade vai além do dinheiro. É ouvir, apoiar, orientar, encorajar. Toda semente lançada produz frutos maiores, porque esse é o padrão do céu. Quanto mais se reparte, mais se possui. Quem vive em gratidão permanece no fluxo da abundância, mesmo em períodos difíceis. Sabe que cada fase é passageira e que algo maior está sendo construído. Esse olhar para as bênçãos já recebidas pavimenta o caminho para um futuro próspero. A gratidão transforma sentimentos e ambientes. Um coração agradecido atrai mais e inspira outros a acreditarem que também é possível. Reserve um momento para recordar cada provisão, cada porta aberta, cada oportunidade que surgiu de forma inesperada. Permita que essa gratidão reacenda sua esperança. Agradecer gera mais motivos para continuar agradecendo. Se você sentir no coração o desejo de apoiar este canal, clique no botão de contribuição logo abaixo do vídeo e plante o valor que escolher, seja 2, 5 ou 10.
Toda semente é bem-vinda e retornará multiplicada em sua vida. Cada novo dia carrega consigo oportunidades e milagres que você talvez não perceba de imediato. Aquilo que agora parece distante pode estar muito mais próximo do que imagina. Sua vitória pode estar a um único passo. Não permita que as circunstâncias definam a força da sua fé. Deus já está agindo em silêncio, trabalhando nos detalhes que você ainda não consegue enxergar. Enquanto você ora e mantém a firmeza do espírito, Ele abre portas que os olhos não veem, prepara encontros necessários e libera recursos que ainda não se manifestaram. O silêncio pode parecer longo, mas é nele que a fé é refinada, da mesma forma que o ouro é purificado no fogo. Quando parecer que nada está mudando, não desanime. A cada palavra de fé que você declara, algo se movimenta no mundo espiritual. Mesmo que surjam pensamentos de dúvida perguntando: e se não acontecer? Não permita que essa voz seja mais forte do que a certeza de que Deus cumpre tudo o que promete. Sua história não será marcada pela falta, mas pela abundância que já foi proclamada sobre você. A lei da atração não responde apenas a palavras repetidas sem profundidade ou a pedidos ansiosos, mas ao que você verdadeiramente sente e acredita ser possível. Quando alguém deseja prosperidade, mas se vê como indigno, sua vibração envia mensagens de limitação. É por isso que toda transformação começa dentro de você. Quando sua alma reconhece que merece uma vida abundante, o mundo exterior começa a se reorganizar para refletir essa verdade. A abundância não é conquistada à força, ela é atraída pela harmonia interna. Essa harmonia nasce nos pensamentos, se fortalece no coração e se manifesta nas atitudes diárias. Não é questão de perseguir bênçãos, mas de se tornar alguém que naturalmente as atrai. Quando você vive com gratidão, transmite confiança e gera valor, o dinheiro e as oportunidades se aproximam em resposta à sua vibração. Tudo é energia. Sua fala, suas emoções e suas ações enviam sinais que influenciam os resultados. O esforço excessivo sem alinhamento interior produz desgaste, mas a ação inspirada, movida pela fé e pela convicção de que tudo coopera ao seu favor, intensifica resultados. A lei da atração opera com força quando suas atitudes vêm da confiança e não do desespero. Essa fé silenciosa é o gatilho para milagres, reorganiza caminhos e atrai as pessoas certas para sua jornada. O universo não responde à perfeição humana, mas à coerência vibracional. Não se trata de merecimento, mas de alinhamento com a abundância que já existe para você. Quando alguém diz que quer prosperar, mas carrega dentro de si o medo de perder, ou a dúvida sobre sua própria capacidade, emite sinais contraditórios. Porém, quando palavras, sentimentos e ações seguem na mesma direção, a manifestação se torna inevitável. Coerência vibracional é o que sustenta a lei da atração. Nada na sua vida é aleatório. Todo desejo que nasce no seu coração tem um propósito. Se você visualiza uma vida livre, próspera e plena, isso significa que essa realidade já existe em potencial e aguarda apenas que você se torne compatível com ela. Esse alinhamento começa nos detalhes. Agradecer antes de receber, tratar o dinheiro com honra, acreditar no seu valor e abrir-se para o novo com leveza. A frequência da prosperidade é suave, confiante e fluida. Conectar-se a ela muda tudo. A visualização é uma ferramenta espiritual profunda. Quando você cria imagens mentais da sua vida financeira equilibrada, vivendo com propósito, segurança e liberdade, sua mente começa a organizar os caminhos necessários para tornar isso real. O cérebro não diferencia com clareza aquilo que já existe daquilo que é visualizado com intensidade. Por isso, quando você repete mentalmente essas imagens carregadas de emoção, você molda sua realidade primeiro no plano espiritual. Enxergar com os olhos da fé é o primeiro passo para receber com as mãos. A gratidão antecipada acelera a manifestação. Quando você agradece antes de ter, comunica ao universo: eu confio. E onde há confiança, milagres acontecem. A energia da gratidão desfaz bloqueios, elimina a ansiedade e atrai soluções que pareciam inalcançáveis. Quanto mais você agradece, mais você ressoa a abundância. E quanto mais ressoa,
mais ela se manifesta. A escassez não é apenas falta de dinheiro, é principalmente um padrão mental. Quem acredita que tudo é difícil, que nada sobra, que o dinheiro nunca é suficiente, reforça essa realidade a cada dia. A boa notícia é que a mente pode ser reeducada. Com prática e intenção, você é capaz de criar novos padrões de pensamento e emoção que atraem prosperidade com muito mais facilidade. As afirmações positivas não são frases mágicas, mas comandos energéticos. Quando você declara, "O dinheiro chega até mim com facilidade e alegria. Eu sou próspero. Tudo conspira ao meu favor." Você está realinhando sua energia a um novo campo de possibilidades. Mas para funcionar, é preciso acreditar naquilo que afirma. A emoção é a força que sustenta a palavra. O que geralmente bloqueia a manifestação não é falta de fé, mas a necessidade de controlar como e quando tudo deve acontecer. Forçar resultados desloca você do fluxo divino. A lei da atração exige entrega, visualizar, sentir, declarar, agir e soltar. Quem confia, solta. E quem solta, recebe. A ansiedade fecha portas. A confiança abre caminhos. Todos que alcançaram prosperidade passaram pelo mesmo ponto crítico. Continuar acreditando mesmo sem ver. Esse é o divisor entre quem conquista e quem desiste. A fé genuína não é acreditar apenas quando tudo está favorável, mas manter a vibração elevada mesmo em meio ao silêncio. Essa constância é como uma assinatura energética dizendo ao universo: "Eu já recebi." E o universo responde com evidências. Tudo está em movimento. Nada permanece igual. Quando você muda por dentro, o mundo ao seu redor precisa se reorganizar. Não espere que tudo se transforme para então se sentir próspero. É necessário sentir antes. Imagine como é viver com liberdade, pagar contas sem preocupação, doar com alegria, investir com segurança e multiplicar com sabedoria. O sentimento cria a forma. A vibração antecede a manifestação. Você é o criador da sua própria experiência. Mesmo que o cenário externo tente convencer do contrário, o poder está dentro de você. A lei da atração não separa fé de sorte. Ela responde ao que você emana com constância. Pensamentos, emoções e palavras retornam multiplicados. Por isso, cuide de tudo o que você pensa, fala e acredita. Prosperidade é uma decisão diária de permanecer firme, mesmo quando ninguém mais acredita. No começo, pode ser necessário repetir todos os dias: "Eu confio que tudo está se ajustando a meu favor." Mesmo quando nada parece acontecer, essa declaração vai criando raízes, até se tornar uma verdade interna. Pouco a pouco você percebe que até os desvios estavam conduzindo ao lugar certo. O universo não falha. Ele apenas devolve a energia que você sustenta com consistência. A lei da atração também opera nos detalhes. Uma amizade que surge sem aviso, uma conversa transformadora, um conteúdo que aparece exatamente quando você precisava. Tudo isso são respostas vibracionais. Quem está conectado à abundância reconhece os sinais. Nada passa despercebido. E quem percebe os pequenos milagres está pronto para receber os grandes. Não espere que tudo esteja perfeito para vibrar prosperidade. As condições mudam quando você muda. Comece exatamente com o que você tem, onde está e da maneira que consegue hoje. Às vezes, uma escolha simples é o ponto de virada que transforma toda a vida financeira de alguém. Um único pensamento novo pode mudar uma história inteira. Tudo começa quando você decide por dentro que agora é o momento certo. Escolha vibrar com intenção. Quando despertar pela manhã, agradeça pelo privilégio de viver um novo dia. Antes de dormir, agradeça pelo que deu certo, mesmo que tenha sido somente a oportunidade de estar respirando. A gratidão altera sua vibração, muda sua assinatura energética. E o universo, que responde àquilo que você emana, começa a enviar ainda mais motivos para agradecer. Gratidão é magnetismo. Manifestação não é um acontecimento isolado, é um modo de viver. Ela nasce de pensamentos conscientes, sentimentos elevados e atitudes alinhadas ao que você deseja experimentar. Você manifesta aquilo que é, não apenas aquilo que quer. Por isso, torne-se a versão de si mesmo que vive a vida que sonha. Pense como essa pessoa.
Fale como ela. Haja como ela agiria. Essa frequência atrai exatamente tudo o que combina com ela. E lembre-se sempre de que você jamais caminha sozinho. Deus, o universo e a energia divina que dirige todas as coisas estão trabalhando ao seu favor. Seu clamor não foi ignorado. Sua fé não é inútil. A abundância está se aproximando. Talvez a resposta não venha do jeito que você imaginou, mas algo muito maior está sendo preparado. Uma nova oportunidade pode surgir do nada. Alguém pode lembrar do seu nome no momento exato e abrir portas importantes. O essencial é manter mente e coração atentos aos sinais da provisão divina. Pequenos avanços podem ser a semente de grandes transformações. As palavras que você usa moldam sua realidade. Se você afirma diariamente que nunca tem o suficiente, essa experiência se reforça. Mas quando declara que portas estão se abrindo e que a abundância já está se movendo em sua direção, sua consciência começa a se alinhar com esse caminho, e o mundo externo passa a refletir isso. Jamais subestime o poder do que sai da sua boca. Cada palavra é como uma semente lançada no solo da vida. Falar é importante, acreditar é essencial, mas agir de acordo com a fé é o que movimenta tudo. Suas escolhas devem demonstrar que você realmente acredita que a provisão já foi liberada. Administre com sabedoria o que tem. Mantenha os olhos abertos para novas possibilidades. Prepare-se espiritualmente e emocionalmente para o que Deus está trazendo. Fé sem ação é como uma planta sem água. Não floresce. Cada atitude de coragem mostra que você está pronto para viver o que foi prometido. Nada do que você enfrentou foi por acaso. Cada luta, cada lágrima e cada desafio fortaleceram você para este momento. Se Deus permitiu a jornada, é porque o final seria glorioso. Tudo o que viveu o moldou para esse tempo. O que ele reservou supera qualquer dor passada. A transformação talvez já esteja acontecendo, mesmo que seus olhos ainda não percebam. A bênção financeira já está em movimento e se aproxima pouco mais a cada dia. Não se deixe abalar enquanto espera. O tempo de Deus nunca falha. Seu futuro já está desenhado, e esse desenho transborda abundância, segurança e esperança. Permaneça firme, confiante e em constante avanço, porque sua colheita está chegando e será grandiosa. As declarações que você faz sobre si mesmo moldam seus resultados. Quando você afirma com fé que Deus está provendo, cria o ambiente perfeito para a prosperidade se manifestar. Não se trata de palavras aleatórias, mas de cultivar uma mentalidade baseada na verdade de que a abundância já é sua herança. Cada declaração é uma semente lançada no solo da fé. Mesmo que o fruto demore a aparecer, ele está crescendo e, no tempo certo, trará resultados extraordinários. A transformação financeira começa dentro de você, na forma como se enxerga, na maneira como interpreta suas possibilidades e no modo como percebe o agir de Deus na sua história. Escolha palavras vitoriosas. Fale aquilo que deseja colher. Sustente sua esperança com declarações de poder. Quando a dúvida tentar se infiltrar, responda com fé. Ao invés de concordar com pensamentos negativos, reafirme com mais força que sua vida está nas mãos do Altíssimo e que nada poderá impedir o cumprimento da promessa. Constância é um pilar inegociável. Não adianta acreditar num dia e desanimar nos dias seguintes. Transforme suas declarações de abundância em um hábito diário. Ao acordar e antes de dormir, proclame com convicção que sua realidade está sendo reconstruída, que novas oportunidades estão nascendo e que o favor de Deus repousa sobre você. A fé verdadeira age. Suas palavras preparam o ambiente, mas suas atitudes demonstram sua crença. Se você declara ser próspero, precisa agir como alguém que realmente acredita nisso. Faça escolhas alinhadas a essa identidade. Organize-se. Prepare-se para receber e reconheça as bênçãos que já estão ao seu redor. Muitas vezes o recurso não falta. O que falta é sensibilidade para enxergar o que já está em suas mãos. A gratidão é uma chave espiritual poderosa. Agradecer antes de ver resultados acelera o fluxo da prosperidade. Celebre cada passo, por menor que pareça, como um grande avanço. Essa postura transforma sua energia
e abre espaço para mais bênçãos. Reconhecer o que já possui com sinceridade é prova de maturidade espiritual e sinal de que está preparado para receber ainda mais. Além disso, a maneira como você fala sobre dinheiro influencia diretamente sua vida financeira. Se acredita que dinheiro é escasso, difícil ou insuficiente, cria barreiras invisíveis ao progresso. É momento de mudar essa narrativa. Declare que os recursos chegam com facilidade, que você tem sabedoria para multiplicar o que recebe e que Deus lhe concede discernimento para administrar cada bênção. Essa mudança mental transforma sua forma de lidar com o dinheiro e faz você enxergar oportunidades onde antes via apenas desafios. A partir disso, suas decisões deixam de ser guiadas pelo medo e passam a ser movidas pela confiança. Diante dos desafios, sua postura se fortalece, porque você sabe que a vitória já foi decretada sobre sua vida. Prosperidade não é um destino distante, mas uma estrada construída com cada palavra de fé e cada ação coerente. Deus já liberou os recursos. Agora cabe a você crer, agir e receber com gratidão aquilo que foi preparado. Muitas pessoas permanecem presas à escassez porque não acreditam que são dignas de abundância. Observam os problemas e se convencem de que não há saída. Porém, a bênção já foi enviada. Falta apenas alinhar mente e coração à nova realidade. Quando você transforma a maneira de pensar, transforma o cenário ao seu redor. Portas antes fechadas começam a se abrir. Sinais sutis surgem. Oportunidades aparecem. A gratidão precisa se tornar um estilo de vida. Em vez de reclamar, agradeça. Esse novo foco atrai milagres. Gratidão abre portas, traz pessoas certas, inspira ideias e coloca tudo no lugar. Mas é preciso estar desperto para não ignorar as respostas que já estão diante de você. A fé é o combustível dessa caminhada. Esperar sem agir não é fé, é inércia. É necessário avançar, mesmo sem enxergar o final do caminho. Você não precisa conhecer cada detalhe. Basta confiar que a mão de Deus sustenta cada passo. Os pequenos gestos têm grande impacto. O simples fato de buscar luz já mostra que você está no trajeto correto. Talvez você já tenha tentado várias vezes sem ver resultados, mas existe uma diferença clara entre quem conquista e quem desiste. Perseverança. Quem vence é quem persiste mesmo quando tudo parece difícil. Nenhuma colheita acontece do dia para a noite. A semente precisa de tempo, cuidado e rega constante. A abundância que você deseja já existe no universo. A pergunta é: você está preparado para recebê-la? Muita gente sonha em prosperar, mas ainda tem medo do que isso pode trazer, porque aprendeu que dinheiro afasta de Deus ou é perigoso. Essa é apenas uma crença limitante. Ela precisa ser quebrada imediatamente. A abundância é um presente divino. Quanto mais você possui, mais pode servir, ajudar e cumprir seu propósito. Se continuar repetindo os mesmos hábitos, continuará colhendo os mesmos resultados. Agora é o momento perfeito para assumir novas decisões, renovar sua forma de pensar, agir com fé e abrir-se para aprender e crescer. O dinheiro realmente não desce pronto do céu, mas as oportunidades para conquistá-lo já estão circulando ao seu redor neste exato momento. A manifestação começa quando você entende que não precisa correr atrás daquilo que deseja, mas sim se tornar compatível com aquilo que quer viver. Esse é um dos pilares mais fortes do que Bob Proctor ensinava. Você atrai aquilo que está em sintonia vibracional com sua essência. Isso significa que, se você deseja prosperidade, precisa pensar, sentir e agir como alguém que já vive em prosperidade. O valor que aparece no extrato hoje não define quem você é, mas a frequência que sustenta diariamente define o que você atrai. Quando vibra em escassez, até o que possui parece escapar pelas mãos. Mas quando vibra em abundância, até o pouco se multiplica. Muita gente acredita que mudar de vida exige apenas esforço físico, longas horas de trabalho e cansaço. Mas Bob repetia incansavelmente que o segredo nunca esteve no trabalho duro. Sempre esteve na mente. Tudo nasce nela. O dinheiro não aparece do nada. Ele chega por meio de ideias, intuições, oportunidades e decisões. E tudo isso nasce em uma mente clara,
focada e conectada com a abundância. Quando você transforma seus pensamentos, sua vibração muda. E quando sua vibração muda, seu mundo exterior se reorganiza. A lei da atração é direta. Você não atrai o que quer, mas aquilo que é. Não adianta dizer que deseja ser rico se, por dentro, você se sente pequeno, indigno ou inseguro. Isso cria um campo vibracional contraditório. É a coerência energética que ativa a manifestação. Bob explicava que quem realmente governa a nossa vida é o subconsciente. Ele controla reações, hábitos, decisões e comportamentos. É nesse nível que a verdadeira transformação precisa acontecer. Mudar palavras é um começo, mas é transformar crenças profundas que gera mudança real. Não importa em qual situação você esteja hoje, mesmo que rodeado de dívidas, preocupações ou limitações. A virada não depende de condições perfeitas. Ela começa com uma escolha. A escolha de acreditar que você merece mais. A escolha de pensar diferente. A escolha de agir mesmo com medo. Bob dizia que o comprometimento vem antes da manifestação. Primeiro você decide. Depois o universo se alinha. Muitos desejam prosperar, mas continuam presos aos mesmos paradigmas. Paradigma, como Bob sempre lembrava, é o conjunto de crenças e padrões automáticos que limitam a vida. Você pode estudar, orar, trabalhar e fazer cursos, mas se não quebrar esses padrões invisíveis, continuará obtendo os mesmos resultados. Romper paradigmas é como quebrar grilhões internos. É declarar: eu não sou a versão limitada que aprendi a ser. Eu sou alguém que recebe, merece e multiplica. E a chave para isso é a repetição. Bob ensinava que uma ideia só entra no subconsciente quando é repetida com emoção e constância. Por isso, suas afirmações precisam ser diárias, intensas e verdadeiras, não como algo futuro, mas como algo presente. Quando você diz: eu sou próspero, o dinheiro circula com facilidade, Deus me sustenta em abundância, está plantando sementes de ouro no seu interior. O subconsciente não sabe diferenciar o real do imaginado. Ele apenas aceita a emoção daquilo que você afirma e trabalha para transformar isso em realidade. Você já notou como algumas pessoas atraem oportunidades com tanta facilidade, enquanto outras batalham sem sair do lugar? Isso acontece porque esforço sem alinhamento é pesado, mas esforço com consciência se torna leve. A ação verdadeira nasce da mente. Ela dirige o comportamento, influencia decisões e define a vibração. Quando sua mente está programada para prosperar, suas atitudes acompanham essa energia, sua confiança aumenta e o universo se reorganiza para colaborar. A mente funciona como um transmissor de rádio. Se estiver sintonizada na frequência da falta, só recebe mensagens de dificuldade. Mas se muda para a estação da prosperidade, ideias que antes estavam invisíveis começam a aparecer. Bob sempre reforçava: você está atraindo algo o tempo todo. A questão é: o que seus pensamentos predominantes estão chamando? Nada é coincidência. Cada situação financeira que você vive hoje é reflexo direto do que tem alimentado internamente. A lei da atração não escolhe quem merece ou quem não merece. Ela apenas responde à vibração emitida. Bob dizia que somos como ímãs vivos. Para atrair mais dinheiro, é preciso se tornar alguém que se sente à vontade com ele, alguém que fala sobre finanças sem medo, que respeita o dinheiro, que entende que prosperar faz parte do seu propósito. A abundância não é privilégio de poucos. É uma escolha vibracional acessível a qualquer pessoa. O mundo pode enfrentar turbulências, mas quem vive conectado com a abundância continua crescendo porque sua prosperidade não depende do exterior. Ela brota de dentro. Bob ensinava: sua mente é seu bem mais valioso. Domine a mente e dominará a vida. Isso vale para dinheiro, relacionamentos, negócios e qualquer área. A visualização é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você fecha os olhos e se imagina vivendo a vida que deseja, está gravando no subconsciente a imagem do seu novo eu. Quanto mais vívida, emocional e detalhada for essa visão, mais rápido ela se materializa. Muitas vezes o dinheiro não chega porque existe resistência interna, culpa por desejar,
Medo de mudar ou insegurança sobre merecer? Bob afirmava que o medo é a prisão invisível mais forte de todas. Ele paralisa, sabota e impede o fluxo. Já a fé liberta. Quando você escolhe confiar sem provas, o universo entrega as provas. Quando você se recusa a ceder ao medo, sua vibração se eleva e tudo volta a fluir. A verdadeira prosperidade não nasce apenas de estratégias, mas de consciência. É entender o fluxo energético que governa o dinheiro. Bob sempre reforçava que o dinheiro é apenas uma ideia, uma energia em movimento, que flui para onde existe clareza, acolhimento e propósito. Se você pede dinheiro, mas no fundo sente medo, culpa ou rejeição, cria barreiras vibracionais. Mas quando honra o dinheiro, trata-o como aliado e o recebe com gratidão, ele permanece e se multiplica. Você não veio ao mundo apenas para sobreviver. Foi criado para crescer, florescer e impactar vidas. A lei da atração não existe apenas para que você tenha mais, mas para que você se torne mais consciente, mais generoso, mais confiante e mais alinhado com seu propósito. O subconsciente é como um jardim. Tudo o que você planta nele cresce. Se você repete todos os dias que nada dá certo, que a vida é difícil e que dinheiro é problema, está cultivando ervas daninhas. Mas se planta sementes de abundância, fé e gratidão, colherá prosperidade no tempo perfeito. Quando você declara, eu sou merecedor, a prosperidade é natural para mim. Tudo está se alinhando ao meu favor. Está regando seu jardim interior com luz. E onde há luz, há flores, frutos, beleza e colheitas. Esse é o método que Bob Proctor ensinava. Simples, profundo e transformador. A decisão de prosperar começa com um sim interno. Um sim para sua grandeza, um sim para abandonar velhos padrões, um sim para viver uma vida abundante. Quando esse sim é verdadeiro, o universo responde imediatamente. Bob dizia que o comprometimento real é silencioso, sólido e inabalável. Ele acontece quando você decide que não vai mais aceitar viver pequeno, mesmo que ainda não consiga enxergar o caminho completo. Esse sim interno, silencioso, mas cheio de convicção, é a chave que transforma tudo. O universo sempre responde à clareza. Quando você sabe exatamente o que quer, coloca intenção, foco e emoção na direção certa. É isso que movimenta o campo energético a seu favor. Mas quando você oscila entre querer e duvidar, desejar e temer, a vibração se dispersa. Bob Proctor repetia constantemente: decida o que quer e aceite pagar o preço. Esse preço não é sofrimento, mas sim disciplina, consistência e postura mental. É escolher, dia após dia, alinhar-se com a versão mais próspera de si mesmo. A prosperidade começa quando você para de esperar a situação perfeita e passa a agir com fé agora. Não espere o mundo mudar para então mudar a sua vibração. Mude sua vibração e o cenário ao redor mudará com ela. Bob dizia: você já é tudo o que precisa ser. Só precisa remover o que impede o seu brilho. E quase sempre o que impede são os velhos companheiros: a pressa, a dúvida, a comparação e o medo. Quando você abandona essas cargas, sua luz volta a crescer e sua energia se expande. Não importa quanto estude, leia ou deseje, nada acontece até que você aplique. Bob sempre reforçava que conhecimento só tem valor quando se transforma em ação. Você já escutou verdades profundas, já entendeu qual é o caminho. Agora precisa caminhar. Cada atitude tomada em fé, cada pensamento consciente, cada escolha alinhada à sua visão de futuro, escreve um novo capítulo da sua história financeira. E esse capítulo é marcado por abundância. Tudo o que você precisa já foi liberado no plano espiritual. Falta apenas sua decisão de reconhecer isso e agir. Quanto antes fizer isso, mais cedo verá mudanças concretas. A verdadeira prosperidade não começa quando o dinheiro chega, mas no momento em que você desperta para a consciência de que já é naturalmente abundante. A sensação de escassez é apenas um reflexo de crenças antigas, repetidas por gerações. Quando você passa a se enxergar como alguém de valor infinito, o mundo externo responde a essa nova visão.
A riqueza deixa de ser um objetivo distante e se torna uma consequência natural do seu novo estado de ser. Cada pensamento que você cultiva funciona como um comando silencioso enviado ao universo. Se suas palavras internas estão carregadas de medo e insegurança, você atrai experiências confusas, caóticas e limitadas. Mas quando mantém pensamentos firmes, cheios de fé, clareza e gratidão, sua realidade se reorganiza em torno desse padrão elevado. O universo nunca falha em devolver exatamente aquilo que você vibra. O segredo da prosperidade nunca esteve em trabalhar até o esgotamento, mas em agir movido pela inspiração. A ação inspirada nasce de uma ideia suave, de um insight leve ou de um impulso que traz paz. Esse tipo de atitude produz mais resultado do que anos de esforço pesado, porque está alinhada ao fluxo natural da abundância. A confiança funciona como uma chave espiritual, capaz de abrir portas que ainda não existem no plano físico. Enquanto você duvida, essas portas permanecem fechadas, mas quando acredita de verdade que é digno, preparado e merecedor, tudo aquilo que parecia distante começa a se aproximar naturalmente. A fé gera movimento, e o movimento cria novos caminhos. Muitas pessoas acreditam que precisam esperar pelas condições perfeitas para prosperar, mas a abundância não depende de circunstâncias externas. Ela nasce dentro de você. Quando você decide sentir-se rico de espírito, mesmo que o dinheiro ainda não tenha chegado, você cria o ambiente interno necessário para que os recursos encontrem espaço e permaneçam ao seu lado. O dinheiro é apenas o reflexo da energia que você transmite diariamente. Se você sente medo dele, ele se afasta. Se o rejeita, ele não permanece. Mas quando aprende a vê-lo como amigo, instrumento de crescimento e ferramenta de realização, ele começa a fluir com naturalidade. Honrar o dinheiro é honrar também o propósito que ele pode cumprir por meio de você. Transformações financeiras profundas sempre começam com pequenos gestos. Honrar cada centavo, administrar com sabedoria, não desperdiçar recursos e tratar o pouco como se já fosse muito. Tudo isso envia um recado poderoso ao universo. Eu estou pronto para receber mais. Quem cuida do pouco demonstra capacidade para multiplicar o muito. A disciplina é o alicerce silencioso da verdadeira prosperidade. Enquanto muitos esperam pela motivação, os que prosperam constroem sua riqueza por meio de pequenos hábitos consistentes. Não é sobre grandes saltos imediatos, mas sobre passos firmes e constantes que, somados ao longo do tempo, criam resultados extraordinários. A imaginação é a oficina dos milagres. Tudo o que existe hoje foi imaginado antes por alguém que ousou visualizar o impossível. Quanto mais intensa e detalhada for sua visualização, mais rapidamente seu subconsciente começa a trabalhar para transformar isso em realidade. A ansiedade é uma inimiga silenciosa da manifestação. Quando você se desespera para que algo aconteça rapidamente, transmite ao universo a mensagem de que não confia. Mas quando respira, entrega e permanece em serenidade, demonstra que sabe que tudo já está sendo cuidado. É nesse estado de paz que os maiores milagres acontecem. A prosperidade não é um destino distante, é um estado de ser. Quanto mais você se aproxima da sua melhor versão, mais natural é a chegada dos recursos. O dinheiro não corre em direção a quem o persegue com desespero, mas para quem vibra em clareza, coragem e confiança. O universo responde àqueles que sabem quem são, não aos que vivem em dúvida. A generosidade é uma lei universal que sustenta a abundância. Toda vez que você compartilha, abre espaço para receber ainda mais. Segurar por medo interrompe o fluxo. Mas quando dá com alegria, torna-se um canal por onde a abundância circula e tudo o que passa por você retorna multiplicado. A gratidão é uma das frequências mais elevadas que existem. Quando você agradece pelo que ainda não chegou, envia ao universo uma mensagem poderosa de confiança. E essa confiança destrava bloqueios, limpa resistências e cria espaço para que novas bênçãos fluam até você. Quem agradece antes de ver, colhe antes de esperar. Cada desafio financeiro que você enfrentou não foi castigo, mas preparação.
Tudo serviu para que hoje você tivesse sabedoria para administrar quantias ainda maiores. Os obstáculos moldam disciplina, fortalecem paciência e ampliam sua visão. São eles que preparam você para lidar com as vitórias que estão chegando. Sua mente subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo o que você planta ali cresce. Se lança sementes de medo, colhe limitações. Se planta sementes de fé, coragem e confiança, colherá prosperidade inevitavelmente. É por isso que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do dinheiro. A vibração da abundância é leve, firme e tranquila. Ela não é compatível com desespero, tensão ou pressa. Quando você se conecta a essa frequência, tudo ao seu redor começa a se alinhar de forma natural. Pessoas aparecem no momento certo, ideias chegam na hora exata e recursos se manifestam de maneiras inesperadas. As palavras que você usa todos os dias são decretos. Cada frase que você pronuncia sobre dinheiro molda sua realidade. Se diz que nunca sobra, esse será seu padrão. Mas se declara que a prosperidade faz parte da sua vida, que sempre há mais do que suficiente, o universo reorganiza tudo para confirmar essa verdade. Suas palavras são sementes, e cedo ou tarde, elas vão germinar. A fé não é apenas esperar algo acontecer, mas agir em coerência com aquilo que acredita. Quando você toma decisões como alguém que já vive em abundância, demonstra ao universo que está pronto. Fé sem ação é como uma planta sem água. Mas quando fé e atitude caminham juntas, a manifestação é inevitável. O medo é a prisão invisível que paralisa a prosperidade. Ele limita, sabota e impede oportunidades que já estavam disponíveis. Mas quando você escolhe confiar mesmo sem ver, algo se move nos bastidores. A fé convida ao milagre, e o milagre nunca recusa um convite. A abundância é seu estado natural. Não se trata de correr atrás de recursos, mas de alinhar sua vibração à frequência certa. Quanto mais você elimina as crenças que te limitam, alimenta a gratidão diariamente e exercita a generosidade de coração, mais rápido percebe que a riqueza nunca esteve distante. Ela sempre esteve disponível, aguardando apenas que você abrisse espaço interno para recebê-la. Tudo já foi liberado no plano espiritual. Agora, o passo seguinte é estar preparado para acolher essa abundância. Se você chegou até este ponto, meus parabéns. Isso revela que você não é como a maioria. Mostra que você faz parte do grupo que realmente está disposto a transformar a própria vida financeira. Escreva nos comentários: "Eu fiquei até o fim", para que eu saiba que você pertence aos determinados, aos que vão conquistar riqueza de verdade. Vou deixar um coração na sua mensagem como forma de confirmação e apoio à sua jornada. Agora, escolha um dos vídeos que estão aparecendo na tela e descubra como dar os primeiros passos para construir prosperidade a partir do absoluto zero.